Hoje continuamos no ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal de Loures e é nosso convidado hoje, Bernardino Soares, atual Presidente da Câmara eleito pela CDU e que vai novamente disputar as próximas eleições e com o qual tivemos o prazer de conviver durante este mandato e, obviamente, que começaremos a primeira parte, digamos assim, por colocar algumas questões em relação ao passado, àquilo que foi o trabalho da CDU, àquilo que foram as obras realizadas e sobretudo, tendo em conta a sua máxima que uma resposta breve, os detalhes por vezes perdem, não é? E tiram força à resposta. Sempre possível tentarmos ter poucos detalhes para darmos mais força à resposta, para conseguirmos falar em mais assuntos. Começávamos pelo passado e por todo este mandato, uma análise ao mandato, de tudo aquilo que se propunha fazer. Eu sei que a CDU não é de fazer muitas promessas, mas evidentemente tinha algumas metas e algumas bandeiras. Alguma coisa tinha ficado por fazer? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Acho que é muito importante haver oportunidade para todos os candidatos poderem, os principais candidatos, poderem ter um espaço para, enfim, para serem confrontados com as suas propostas e com as suas responsabilidades e apresentarem as suas ideias. Portanto, quero salientar que isso é muito importante e ajuda ao esclarecimento, que é o que julgo ser mais importante num período de campanha eleitoral. De facto, nós temos um extremo cuidado sempre nos compromissos que assumimos, mas devo dizer que há 4 anos, digamos, levámos esse cuidado a um nível ainda superior, porque tínhamos a consciência de que havia dificuldades na Câmara, financeiras e estruturais, e de que provavelmente muitas coisas que eram necessárias e que gostaríamos de realizar não iríamos ter possibilidade de as fazer. E também não conheceriam a situação real. Verdade, nós tínhamos uma percepção de que havia dificuldades que se revelaram até superiores ao que pensávamos, mas também não dominávamos todos os aspectos que podiam vir a obstaculizar a concretização dos nossos compromissos. Portanto, fizemos um programa com compromissos importantes que cumprimos, fundamental, e muitos ultrapassámos porque foi possível fazer mais coisas. E, portanto, algumas nossas insatisfações não estão tanto em relação ao programa que apresentámos, como a questões que gostávamos de ter feito de forma mais quantitativa ou qualitativa melhor. Vou dar um exemplo. Uma das perspectivas que tínhamos em relação ao nosso município era que é preciso ir invertendo a forma de posicionamento dos serviços da Câmara em relação aos cidadãos. Isto é, nós temos que nos organizar em função das necessidades dos cidadãos, em vez de sistematicamente, isto não acontece só aqui, enfim, é muito frequente em serviços públicos, em vez de os cidadãos terem que ir adaptando-se às organizações das estruturas públicas. Não fomos tão longe como gostaríamos. Nós estamos a desenvolver um projeto de atendimento público que permita ter em vários pontos do concelho uma espécie de lojas do município que tenham também as valências do CIMAR e preferencialmente também outras da Administração Central, como até já temos em alguns sítios, e que permitam resolver o fundamental das questões correntes que qualquer município tem que resolver com a Câmara, sem ter que se deslocar a vários serviços. É um trabalho muito mais difícil do que nós imaginámos no início do mandato. É preciso coordenar uma série de aspectos de várias unidades que têm lógicas de funcionamento às vezes um pouco diferentes, ter pessoal com capacidade e formação para isso, ter sistemas informáticos que permitam a quem está a atender ter acesso a toda a informação em tempo útil e sem falhas, e portanto não fomos tão longe quanto gostaríamos. Contudo, apesar disso, melhorámos o atendimento em muitos pontos e melhorámos também, em alguns pontos já, a organização dos serviços em função das necessidades daqueles a quem nos dirigimos. Por exemplo, quando criámos a agência de investimento, reformulando o serviço que existia com uma nova filosofia, foi também para cada vez mais dizer às empresas e aos investidores que, em vez de andarem
vou dizer assim, de capelinha em capelinha, a resolver os vários problemas que têm a ver com o vários funcionamento da departamentos. empresa, que preferencialmente deviam dirigir-se àquela agência que teria um técnico que os acompanharia e que os ajudaria a abrir as portas que era preciso abrir nos outros departamentos. Isso, nesse campo, avançou bastante, ainda temos mais trabalho para fazer nessa matéria, mas penso que essa filosofia tem que passar para todas as áreas da Câmara. É um exemplo de uma área em que gostaríamos de ter ido mais além, embora tenhamos feito... Podemos chamar a modernização administrativa, não foi tão longe. Sim, podemos chamar de modernização administrativa, mas isso às vezes confunde-se muito, ou cinge-se muito na percepção das pessoas à disponibilização de instrumentos via eletrónica, que também estamos a melhorar. E nós não queremos só isso. Portanto, a via eletrónica é muito importante. Para a descentralização, claro, mas é preciso também ter locais de atendimento físicos em vários pontos do Conselho que deem essa resposta. Mas as juntas não são uma opção? Não é fácil fazer isso através das juntas de freguesia. As juntas já estão muito carregadas, muitas delas até têm, por exemplo, serviços de correios e têm pouco, recebem pouco para fazer isso. Têm que empenhar recursos próprios para fazer isso. Portanto, o que é que nós estamos a pensar? Ter espaços, neste momento estão em preparação, para além de manter a loja, que já existia, já vinha de trás no Loures Shopping, que nos parece um bom instrumento, portanto, deve continuar em funcionamento, de ter 3 espaços para já, numa primeira fase, com esta filosofia. Em Loures, no centro de Loures, e esse projeto está, do ponto de vista físico, feito, não foi possível ainda concretizá-lo e ainda não há o resto, e, portanto, não íamos avançar com a alteração física sem depois termos já condições para fazer o resto. Em Sacavém, portanto, o acordo que fizemos com a Junta de Freguesia para a disponibilização do mercado, do antigo mercado de Sacavém, é para aí instalar essa loja do município, é a primeira fase da revitalização de Sacavém, tem essa âncora, digamos assim, e também em Moscavide, em parceria com o CIMAR, na antiga esquadra da PSDP, portanto um local muito central, em que também queremos ter esta infraestrutura, aproveitando até para relocalizar o atendimento do CIMAR que ali existe, que funciona em mais condições, de muito má acessibilidade para as pessoas e com mais condições de funcionamento. E, portanto, é uma área onde demos alguns passos, não concretizamos tudo o que gostaríamos, mas penso que estão lançadas bases importantes para um futuro próximo. Vamos tentar ser mais eficazes na resposta. Certo, vou tentar. Ok. Uma das grandes questões foi... e um dos grandes pontos de debate, embora tenha sido praticamente aceito por toda a gente, foi a questão do empréstimo dos 14 milhões. Isso 12 milhões. 12? Sim. 12 milhões. A questão da Escola de Camarate é uma obra que toda a gente considera superiormente importante. Há, pois, outras obras, como a revitalização, que vêm daí buscar a verba para... esses 14 milhões, continuo a pensar que foi correto? 12 milhões. Os dois, eu não vou sair dos 14, do registro. Os 12 milhões, continuo a pensar que foi o valor correto? Era esse valor que se pretendia e que hoje, visto depois a situação que se desenrolou, considera que continuava a ser importante os 12 milhões e não mais? Não fazia sentido, até tendo em conta aquilo que já sabemos da situação da Câmara, ter ido um pouco mais além? Era preciso, eu percebo a questão, há muito mais coisas para fazer, mas na realidade era preciso também contar com a capacidade de execução. Esses 12 milhões não vão ser totalmente concretizados, porque um empréstimo tem um prazo de 2 anos para ser utilizado a partir da sua aprovação pelo Tribunal de Contas. Certo. E nesse prazo nós tivemos que fazer, em relação a quase todos estes investimentos, os projetos, os concursos para projetos, os concursos para obra e as obras. E, portanto, era muito difícil pôr muito mais coisas, porque depois não teríamos uma capacidade para as executar. Sim, houve alguns problemas até com os empreiteiros. Claro que houve. Portanto, a meio do empréstimo, nós fizemos uma realocação, devidamente autorizada pelo Tribunal de Contas, das verbas. Portanto, deixando de fora alguns projetos que não tínhamos conseguido ter prontos por várias razões, e pondo as verbas noutros projetos que estavam mais viáveis. Nesse empréstimo estavam coisas muito importantes, a rede viária, tinha ali muita incidência. Sim, nota-se, o Alcatrão nota-se. Mais do que isso, as escolas era a principal fatia desse empréstimo, muito importante. Depois também um importante investimento, e tinha um peso aí grande também, 2 milhões de euros,
quase 2 milhões de euros, o Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros, sim, e depois sim a revitalização urbana, e havia também depois uma verba que foi utilizada já para a ciclovia Sacavém, Portela, Moscavide. No fundamental eram estes os investimentos, em primeiro lugar escolas, a seguir rede viária, Centro Comunitário e revitalização urbana. Com uma resposta eficaz. Havia muito mais coisas para fazer, mas foi preciso... Não, eu digo se poderíamos ir além dos 12 milhões e ter chegado se calhar aos 15 ou 16. Em termos de capacidade financeira da Câmara? Sim, era possível. Poderíamos tê-lo feito. Mas era preciso também adequar a capacidade financeira utilizável à capacidade de execução da estrutura da Câmara. E como se vê, foi possível a meio reformular algumas das prioridades, não, mas das obras que estavam inscritas, porque nestes empréstimos é preciso elencar quais são as obras, não se pode pôr um bolo para rede viária e depois fazermos fazer umas alterações ao orçamento. Exatamente. E, por outro lado, chegamos ao fim e teremos ficado um pouco aquém dos 11 milhões em termos de utilização dessa verba. Portanto, também não é muita diferença. Não é, eu penso que foi uma execução bastante satisfatória. Agora, de facto, é preciso sempre equilibrar entre a disponibilidade financeira e a capacidade de executar. Ok. Agora vamos falar sobre os projetos de revitalização e eu tenho que fazer o meu papel de diabo. Em relação ao projeto de revitalização aqui em Loures, tem sido, da parte da oposição, tem sido muito contestada esta solução, que houve aquele célebre episódio da ambulância, em que a ambulância quis passar e houve problemas, a largura para a via é pouca. Não era possível ter, em vez de ter aquele espaço, ter mais 50% do espaço e darmos hipótese de ser mais fácil contornar qualquer obstáculo e ter a possibilidade de não ter que subir passeios, como dizia o Vice-Presidente, e eu não concordo absolutamente com essa opção. Isso está em equação, não está? O Presidente acha que a obra está feita, não mexe mais? Eu acho que, como qualquer obra que mexe numa zona que há muitas décadas não tinha qualquer intervenção, por um lado ela suscita naturalmente resistências, porque há uma habituação à forma como as coisas funcionavam, e por outro lado também há certamente acertos que no futuro, depois de algum tempo de funcionamento deste modelo, podemos vir a fazer. Isso é evidente, é assim em qualquer situação, em termos de sinalização ou outros aspectos. Agora, não era possível, sem abdicar do objetivo principal daquela intervenção, ter uma faixa de uma via de 2 faixas. Sim. Portanto, mas é possível alargar um bocadinho mais a via. Mas isso não resolveria o problema e limitaria as zonas de passeio mais alargado e com mobilidade, com garantias para as pessoas com mobilidade reduzida, que era o principal objetivo desta obra. Nós olhávamos para Loures antes da obra e tínhamos um centro de uma cidade que é a sede de um dos concelhos mais importantes do país, em que circular a pé com carrinhos de bebés, com cadeiras de rodas, era praticamente impossível. E conformar-nos com isso é que não podia ser. Quanto às questões de segurança, que foram sempre tratadas, esse vídeo de que está a falar foi filmado num dia em que a rua estava cortada para asfaltamento ao fundo da rua, portanto não é propriamente o exemplo mais adequado, e de facto as soluções de segurança que foram estudadas com os bombeiros, com a PSP e com as entidades, as empresas, os projetistas que estudaram a questão do trânsito, são de 2 tipos. Quando o veículo de emergência vai pela Rua da República e encontra um estrangulamento, pode subir o passeio, que tem largura mais do que suficiente para isso. Mas nesse passeio não vão estar as esplanadas e as pessoas a transitar na sua calma? As pessoas a transitar também se desviam. Isto é uma situação de emergência, não é uma situação do dia-a-dia. Depois, se houver uma situação mais grave, de bloqueio total em que nem isso seja possível, pode haver uma catástrofe qualquer em que isso aconteça. Pode estar a decorrer um espetáculo, como se falou, por exemplo, que aqueles passeios podem ter animação cultural. Podem, não se pode... Mas isso já acontecia antes. Sim, mas eu digo... Nos últimos anos nós fizemos as festas do Conselho, interrompemos a rua e durante esse período não havia circulação ali. E as ambulâncias tinham que passar por algum lado, certo? Mas voltando ainda ao outro ponto da estratégia de segurança, por isso é que a Rua de Cima
em vez de ter um só sentido e uma só faixa, ficou com um só sentido e duas faixas. Portanto, a segunda faixa é uma faixa que pode ser utilizada em situação de emergência pelos bombeiros indo em sentido contrário e com toda a facilidade os outros veículos encostam e é possível passar. Portanto, foram acauteladas essas questões de segurança e vamos ver, há no nosso país, nas nossas cidades e vilas, dezenas de exemplos de vias muito estreitas como esta e com passeios largos. E aí também há socorro de emergência, quer dizer, acho que se está também a criar uma situação de algum alarmismo. Acho bem que haja preocupações, isso é evidente. Mas é para o bem. É se claro. calhar o alarmismo é para tentar dar maior segurança às pessoas, não é para denegrir. E nós recebemos bem isso e por isso estas soluções foram estudadas. E penso que elas satisfazem plenamente, as coisas estão a funcionar agora, as ambulâncias têm passado, já houve situações de um ou outro congestionamento e conseguiram passar também, e portanto não penso que haja Eu tenho uma questão agora nenhum problema prende especial. com isso, que é a seguinte, aprovou-se a compra de 2 edifícios por 2 milhões, não seria em termos de opção política? Porque nestas coisas eu penso que a diferença entre os partidos e as ideias políticas não está nos problemas, que são iguais para todos, em princípio, a visão pode ser um bocadinho diferente, mas nas soluções. As soluções é que fazem a diferença. Quando se opta por compra dos 2 edifícios por 2 milhões, não seria preferível ter-se optado pela variante nascente e evitar aquele estrangulamento de trânsito ali pelas vias principais da cidade de Loures? Bom, mas porque esta é uma questão que também é muito colocada. É muito colocada, é verdade. E nós estamos aqui para ouvir em sua defesa. Que não devemos misturar as duas coisas. Porque acho que devemos discutir sem estar a misturar os novos edifícios. Não, eu digo a indisponibilidade de dinheiro, porque... Está bem, mas nós podíamos não ter feito todos os investimentos sem ser os novos edifícios e ter avançado com isso, se não fossem as condições que já vou referir. Portanto, os novos edifícios, podemos falar deles, mas acho que não se devem pôr as coisas assim em comparação, porque nós não podemos paralisar toda a ação de uma Câmara num sentido para resolver um único problema. Sim, mas o dinheiro é sempre um problema. A questão aqui é que o dinheiro é sempre um problema. A questão que muitos colocaram, e é legítima, é porque é que não se começou por fazer a variante e depois... Até o próprio vereador Fernando Costa colocou isso. Muito bem. É uma questão legítima. Nós consideramos que não era indispensável começar por aí. Não havia condições para avançar logo com essa obra. Esta obra, o projeto ainda está a ser redefinido. Tinha 4 faixas e os estudos que fizemos dizem-nos que é possível fazê-lo só com uma faixa para cada lado e parece-nos que isso é preferível. Há menos impacto numa zona que já é de várzea e de rio e não precisamos de ter uma mini autoestrada para completar essa ligação. Sim, acho que isso também é consensual. Isso é consensual, penso eu. Portanto, não estava preparado, o problema não estava preparado para avançar. Ignorando agora a questão do dinheiro, portanto, se estivesse, talvez a tivéssemos feito desde já. Qual foi a opção que se nos colocou? Era se não fazíamos revitalização em Loures, porque não tínhamos esse problema já resolvido, ou se havia condições para a fazer, mesmo fazendo mais tarde essa variante, que é um dos compromissos que temos. Ora, já vamos falar do futuro. Certo, mas este fica já aqui dentro. Ora, nós entendemos que não havia impossibilidade de avançar com a revitalização, que ela era muito urgente para invertermos a decadência do comércio em Loures, da vida do centro de Loures. Eu acho que isso está já a conseguir. E, portanto, continua-se a trabalhar naquele sentido. Há até mais soluções a serem estudadas para fazer essa circulação, não só a variante original, estamos a estudar também outras soluções. Parece-nos que uma medida que já tomamos, que é a proibição da circulação de veículos pesados, exceto transportes públicos e os veículos municipais da autoestrada para cá, resolve uma grande parte dos problemas, porque não há nenhuma razão para não irem pela autoestrada. Aliás, essa solução de sinalização existiu há uma série de anos atrás, e depois, quando se fez, salvo erro, o viaduto de Santo António dos Cavaleiros da Ponte Frielas, é que deixou de haver essa proibição. Ora, isso não faz sentido, como se vê todos os caminhões de empresas que há na zona norte do concelho e noutros concelhos que querem ir pela Estrada Nacional, simplesmente vão dar a volta pela autoestrada, não pagam portagem, saem na zona do Infantado e seguem o seu caminho. E, portanto, isso resolveu uma grande parte dos problemas.
E pensamos que é necessário continuar a trabalhar no sentido de criar essa variante, porque também reordenará todo o território de Loures Nascente e criará aí uma nova baliza para fazer esse desenvolvimento que está há muitos anos por fazer e está a ser planeado, e permitir-nos também ter a possibilidade de quem não quer vir para o centro de Loures, mas não vem pela autoestrada, de ir também por ali. Mas não nos pareceu que fosse impeditivo de avançar desde logo com a revitalização. Ou, dito por outras palavras, não nos pareceu que a revitalização tivesse que ficar à espera que tudo isso estivesse... Tivesse a variante. Outra situação, não quis abordar a questão dos edifícios, mas posso falar dela, eu só não quis misturá-la com esta. Pronto, ok. Aqueles edifícios foram comprados... Porque eu acho que esta questão seria legítima da mesma maneira, mesmo que não tivesse havido a opção pelos edifícios. Pois, mas nessa mesma Assembleia fiquei um bocado chocado, porque quando o representante do PSD de Bucelas questionou aquela questão do jardim infantil, houve alguém da assistência que disse que estes rapazes pensam que isto o Presidente estala aos dedos e o dinheiro aparece. E na mesma sessão foi aprovada a compra dos edifícios. Isso chocou-me a mim. Por isso é que é o título da vossa notícia. Mas eu não apanhei esse comentário. Pois, mas esse comentário é muito próximo, é de alguém muito próximo, e eu fiquei um bocado chocado quando me dizem agora pensam que o Presidente é só estalar os dedos e tem ali 200 mil euros. E quando a seguir veio os edifícios... Agora, há aqui uma questão que portanto, temos que colocar e dirá de sua justiça. Aqueles edifícios foram comprados, neste momento não são ainda utilizáveis, é assim, e tem que ter obras, mas também não está ainda definido quais são os serviços que vão para lá. À volta disto, há os comerciantes onde estão os serviços atuais, há a questão de qual é o valor que essas obras vão custar. Pode esclarecer aqui o que é que realmente se passa em relação aos edifícios? Em primeiro lugar, eles ainda não foram comprados. Nós assinámos... Mas foi deliberado na Assembleia. Estou a falar do que foi deliberado. Eu vou explicar. Foi deliberado nos órgãos, o que nos permitiu assinar um contrato de promessa. Sem sinal. Portanto, isto é dos bons. Não, é porque nós não podemos fazer nenhuma movimentação financeira antes do visto do Tribunal de Contas. E, portanto, esse processo está previsto no Tribunal de Contas, terá a sua tramitação. Eu digo que os contratos de promessa costumam ter sempre uma entrada inicial. Mas nós precisamos de garantir que neste não tinha, porque senão estávamos a cometer uma ilegalidade. Portanto, é esta a questão. Qual é a nossa ideia? Nós gostaríamos de ter tido tempo para pensar tudo antes e depois concretizar, mas só que íamos perder esta oportunidade. Também não nos é especialmente agradável estar a fazer uma compra com esta dimensão, mesmo tendo nós a certeza que é uma boa aquisição para o património municipal, no último ano, nos últimos 6 meses do mandato. Mas é que esta oportunidade ia-se perder. Já depois da nossa deliberação, nós tivemos conhecimento que tinha entrado outra proposta que já não teve viabilidade porque já havia um compromisso com a Câmara. Portanto, pareceu-nos que foi uma opção acertada. Falou-se muito sobre os custos das obras. O custo da compra, isso ficou demonstrado que, com os valores de mercado que existem, do ponto de vista estritamente patrimonial, será sempre uma boa aquisição para a Câmara. Mesmo que, imagine-se, nem nós, nem outro qualquer que ganhe as eleições vai certamente fazer isso, que nunca se dê nenhum destino àquilo, eles certamente... Voltar a vender aos privados. Seria isso também foi outro argumento. Sim. Com ganho para o município, mas não é propriamente essa a nossa vocação, não somos agentes imobiliários. Não é? Qual é a nossa ideia? Por razões de operacionalidade dos serviços e, portanto também poupança, e de melhor eficiência, concentrar ali serviços que estão dispersos noutros locais, fora do centro de Loures. Portanto, não estamos a falar dos serviços que estão no centro de Loures. Estamos a falar de edifícios que estão na zona do Fanqueiro, de serviços que estão na zona do Fanqueiro, estamos a falar de serviços que estão na zona do Infantado. Mas esses serviços não foram definidos e teve o cuidado de dizer que não tinham ainda definidos. Nós não queríamos precipitar uma decisão sem uma planificação. Nós precisamos de continuar a planear
qual é a parte daquele edifício que vamos ocupar com serviços, quais são aqueles que fazem sentido estar ali e quais são aqueles que não devem ficar onde estão. E até porque tenham a ver uns com os outros, se calhar. Essa planificação tem que ser feita. Cada um de nós, eu também tenho algumas opiniões sobre o que deve ir para lá, mas preciso também de ouvir outras e de ver estudos mais fundamentados. Também se tem que pensar naqueles que têm maior interação ou menor interação com a população, se deve ir mais lá para cima ou não deve. Portanto, há um conjunto de questões que têm que ser equacionadas. Depois, os custos das obras variarão conforme o que quisermos fazer, não só na parte para os serviços públicos, como no destino que quisermos dar ao restante edifício. Nós achamos que ele pode ter várias potencialidades. Olha, uma delas, que agora se tem debatido muito, é poder ser um instrumento, como a Câmara não tem neste momento... Habitação social. Não. Para promover o arrendamento e um rejuvenescimento daquela zona com custos controlados. Habitação jovem? Por exemplo. É uma opção, a mim me parece interessante, não estou a dizer Outros que é candidatos essa já que está defenderam definida. isso. Não estou a dizer que esteja definida. A Câmara de Lisboa é uma grande proprietária na cidade de Lisboa, em termos de habitações. Mas deu muita polémica e está sempre a dar certo. Polémica. Mas o que eu quero dizer é que a Câmara de Louros não é. Tem as propriedades de habitacionais que tem, são já de habitação social. E, portanto, não tem outros instrumentos para intervir no mercado habitacional que permitam também reequilibrar algumas áreas e fazer algum repovoamento, sobretudo com jovens. E esse pode ser um instrumento, ou pode ser para também alojar algumas entidades que precisem ter um escritório, uma sala de reuniões. Há muitas possibilidades. Uma starting. Por exemplo, também pode ser. Portanto, nós mandamos fazer um estudo económico ou financeiro, que aliás foi enviado para o Tribunal de Contas também. Temos que tentar ser mais eficazes agora. Vou terminar já. Que visse todas as hipóteses, do mínimo ao máximo. Por isso é que se falou em vários valores. Pode ir até 6 milhões. O máximo era 6 milhões de obras mais 2 milhões do custo. Mas é evidente que isso é um estudo sem nenhuma concepção do que vai lá ficar, utilizando apenas modelos económicos e financeiros para termos a dimensão máxima e a dimensão mínima. Não se pode dizer, agora vão gastar 8 milhões nas obras, porque provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. Não, mas também não se pode dizer que em 4 anos o investimento está pago, porque, primeiro, as pessoas não podem ir para lá se as obras estarem feitas. E não se pode fazer a conta a 2 milhões com 2 milhões mais as obras. Sim. Não é? Mas o que se pode dizer é que, pagando nesses outros serviços cerca de meio milhão de euros de rendas por ano, 4 anos dão para pagar o investimento inicial. Do custo, mas esse não é o maior. Pois não, mas isso já cobre o gasto que se fez com a compra do património. Mas é uma opção racional, mesmo em termos de gestão dos serviços, porque depois há outros ganhos. Nós hoje temos viaturas a circular com documentos e com outras matérias em toda a cidade de Louros. Portanto, vamos poupar em combustível, vamos, porventura, poder organizar melhor o pessoal. E isso também são ganhos importantes de eficiência. Falemos então agora um pouco do que vai ser o futuro, de quais são as propostas da CDU para o Concelho de Louros. Têm uma vantagem porque conhecem bem a casa, agora neste momento já têm 4 anos de conhecimento, conhecem as pessoas, conhecem os dossiês. Há pouco falámos, e podemos começar se calhar por aí, na variante nascente. Essa vai ser uma das opções, vai ser uma das propostas, por exemplo, mas pode falar em mais outras situações, outras propostas. Sim, em termos de acessibilidades rodoviárias, digamos assim, começar por aí. Eu acho que há 3 que são muito importantes. É a variante nascente de Louros, é a via T7 em Camarate e a rotunda da Das Leves. Estou a falar de vias... A Das Leves já tem agora ali uma situação que já resolveu... Há uma melhoria, mas que não é definitiva e precisa mesmo da rotunda. Aliás, o projeto está terminado e vamos, se cá estivermos no próximo mandato, começar a proceder agora à questão dos terrenos, das expropriações, para depois fazer o lançamento da obra. Depois, há outras vias, já que estamos a falar de outras questões, já que estamos a falar de vias rodoviárias, que são muito importantes, não dependem, ou pelo menos não dependem fundamentalmente da Câmara. Uma delas é a saída da A1 na Bobadela São João da Talha, em que nós já conseguimos que as propostas do estudo prévio que apresentámos não fossem rejeitadas. O IMT
e pela Infraestruturas de Portugal, e agora está a desenvolver-se um debate técnico sobre soluções que eles vão exigir e que vão querer discutir para ver, e depois chegará à parte de ver quem é que paga que parte. Enfim. Mas se chegarmos a esse ponto, isso será muito positivo, porque é um ponto completamente diferente do que tivemos tem sido até agora, sim. Nós, em relação ao próximo mandato, eu penso que é uma questão que é fundamental e julgo até que é para todas as forças políticas, que é a questão dos transportes públicos. A questão dos transportes públicos é hoje o problema mais referido pelas pessoas aqui no Concelho de Loures. Eu até costumo dizer, por graça aos responsáveis aqui do Hospital Beatriz Ângelo, que eles são especialmente afortunados porque são o único hospital do país em que aquilo de que as pessoas mais se queixam não são, mas também se queixam das listas de espera e das cirurgias e tudo mais, mas sim das acessibilidades, que não são da responsabilidade do estacionamento. Bom, e portanto a questão dos transportes públicos é essencial. Nós desencadeámos uma petição pública recentemente, que foi uma resposta até inequívoca no Festival do Caracol. E sim, com grande adesão das pessoas, uma resposta inequívoca à necessidade da extensão do metropolitano para o Concelho de Loures, para a zona de Sacavém e para a zona de Loures. Nós, num mês e meio, recolhemos mais de 31.000 assinaturas e recolhemos mais se tivéssemos continuado, mas, enfim, era preciso também pôr a questão no momento certo e não deixá-la também vir agora para um período eleitoral em que talvez perdesse a sua genuinidade, e julgamos que isso é muito importante. Eu julgo que nós conseguimos pôr esta questão no centro do debate político, não só porque aqui em Loures ela é consensual em todas as forças políticas, mas também porque se reparou no debate dos candidatos à Câmara de Lisboa, todos eles, incluindo o atual Presidente da Câmara, referem a questão de uma alternativa para o transporte para o Concelho de Loures como uma questão essencial também para a vida em Lisboa. E, portanto, esse ganho está conseguido. Agora é preciso que se concretize esta questão do metropolitano, é preciso que a Carris alargue a sua área de ação, pelo menos a Sacavém e ao centro de Camarate, e é preciso uma alteração muito grande nas carreiras internas dentro do Concelho para permitir uma melhor ligação entre todas as localidades e os pontos principais. E há alguma qualidade de serviço que, por exemplo, em Santo António dos Cavaleiros não há? Qualidade de serviço, é preciso que os passos sejam compatíveis, que sejam mais baratos, que haja uma articulação das coroas. Nós hoje temos metade de Santo António dos Cavaleiros e de Loures numa coroa e a outra metade noutra coroa. Eu posso ter o passe L1 e venho de transporte público até Santo António dos Cavaleiros, mas se for para o hospital tenho que pagar um bilhete. E na população acontece a mesma coisa e noutros sítios acontece a mesma coisa. Portanto, é preciso também rever as coroas. Os transportes públicos são uma questão absolutamente decisiva para a vida das pessoas. Mas eu colocava-lhe uma questão, porque não tem sido uma bandeira do Presidente e já falámos várias vezes sobre isso, até no encontro com jornalistas. Eu assisti a toda aquela semana da mobilidade e há uma questão que o Presidente Bernardino nunca tem agarrado, que é a questão da linha Oeste. Sim, é uma questão. A linha Oeste, aquele desvio que está pensado de Malveira e atravessando agora aqui o Concelho de Loures, era capaz de ter um suporte até de, primeiro, todos estes concelhos que vão por aí acima, não é? E em termos de transporte ferroviário era capaz de ser uma boa opção, e até porque diminui o tempo total da viagem em 30 minutos, acho que é isso que está calculado. Era capaz de ser bom para todos. Porquê é que essa não é uma bandeira sua? Não, essa também é uma bandeira. Mas fala pouco, ou não fala mesmo. Vamos lá ver. Se me pergunta se é mais prioritária a questão do metro ou da linha Oeste, eu tenho que lhe responder que é mais prioritária a do metropolitano, porque o conjunto das pessoas que são abrangidas por essa solução é muitíssimo maior. Agora, isso não é nenhuma desvalorização da questão da linha Oeste. Mas se a linha Oeste chegar por aqui a Entrecampos, não sei se há espaço canal, mas... Não é a mesma alternativa. Não é a mesma alternativa e, portanto, eu acho que, mesmo, por exemplo, nós também temos a linha da Azambuja e também defendemos a sua requalificação. Os apiadeiros e as estações que temos ali estão completamente ao abandono. Nem têm pessoal. E, portanto, e não tem estacionamento? Não tem estacionamento, não há transportes que lá parem. Não tem estacionamento não é possível lá chegar. Para que alguém deixe o carro e depois apanhe o comboio. Houve uma grande diminuição das composições que ali param e, portanto, ali também há trabalho a fazer e já desafiámos a Infraestruturas de Portugal nesse sentido para ver se damos passos
num sentido positivo. Os transportes públicos são absolutamente essenciais, como dizia, para a vida das pessoas, para irem aos serviços públicos, para os seus trabalhos, para estudar e também para o desenvolvimento económico. Claro. Porque nós, por exemplo, já tivemos empresas que se quiseram fixar aqui na zona do Marle e que não o fizeram porque o seu tipo de empregabilidade não era de trabalhadores que viriam com o seu veículo próprio. Sim. Precisavam de transporte público e, como não tinham transporte público adequado, não se chegaram a fixar. Felizmente agora houve um avanço há poucos dias e foi aprovada uma alteração que permite uma melhoria das carreiras mesmo no interior do Mas lá pergunto novamente, e até a linha do Oeste não podia passar pelo Marle? Podia, enfim, é preciso e vai desenvolver celas e aquela zona norte, não é? Eu acho que o desenvolvimento da linha do Oeste é uma ideia muito importante e que pode ter mais valias para o Concelho de Loures. Não a ponho no mesmo plano do metropolitano. Mas o metropolitano, se calhar, em termos da Assembleia Municipal, da área metropolitana, do PROTML, é capaz também de ter que se primeiro desbloquear algumas questões, porque não é para aí que as coisas apontam, não é? Pois, o que nós percebemos é que há toda uma linha de desenvolvimento dentro da cidade de Lisboa. Sim. E achamos que isso tem que ser invertido. E a vida tem vindo a provar que isso é uma realidade. Nós sabemos que, mais tarde ou mais cedo, vai haver uma reprogramação do Portugal 2020. Mesmo que isso não aconteça, como o Primeiro-Ministro, aliás, já disse, a partir de 2019, Portugal vai negociar com a União Europeia o próximo quadro comunitário de apoio e, portanto, nós queremos estar na primeira linha das necessidades de desenvolvimento de infraestruturas de transportes públicos nessa altura. E Loures está muito carente. Se nós olharmos para a cidade de Lisboa e os concelhos à volta, todos têm uma verdadeira alternativa ferroviária, exceto o Concelho de Loures. E isso é que tem que ser corrigido, para bem da população de Loures, para bem da população da zona oeste e da zona mais a norte do concelho, em que muita gente já vem de carro para Lisboa, da Malveira, de Mafra, de Torres, de Vila Franca, já está a Malveira, e para bem de Lisboa. E para bem de Lisboa, porque há uma grande discussão em Lisboa sobre os veículos, quem entra, quem não entra e tudo mais. Mas se não há alternativas, as pessoas têm de ir de alguma maneira. E havendo metropolitano, há menos veículos dentro da cidade de Lisboa. Para além dos transportes, e há pouco já aflorámos um pouco a questão das empresas, a questão do comércio local. O que é facto é que, nesta altura, em Loures, se viermos à noite, aqui o Parque da Cidade está cheio, está vivo, as pessoas deslocaram, digamos, o seu centro de convívio para aqui e Loures está abandonado, vamos dizer assim, a partir de uma certa hora está morto. O que é que se pode fazer em termos do comércio local, das empresas? O que é que estão nos vossos planos da CDU para dar a volta a isto? Nós tivemos nos últimos anos na cidade de Loures este movimento e um outro, que foi a centralização de uma série de serviços e respostas comerciais no Infantado também. E, portanto, e nem estou a falar do centro comercial, estou a falar mesmo na urbanização. O shopping também foi muito importante para veio trazer aqui um impacto grande, não é? Ora, nós precisamos de retomar uma dinâmica do centro de Loures, que não tem que se fazer à custa nem do Parque da Cidade, nem do Infantado. Sim. Agora, há condições para ter mais comércio, melhor comércio no centro de Loures. A revitalização é uma iniciativa precisamente nesse sentido. Não é só a obra, é depois um conjunto de incentivos que já estão aprovados e em vigor que permitem aos comerciantes, aos proprietários no centro de Loures, ter regimes benéficos, mais benéficos em matéria fiscal e de taxas para... E o que é que a CDU vai fazer sobre isso? Sobre esses incentivos? Esses incentivos estão uma parte em vigor e outra está em discussão pública, sobretudo na área do urbanismo, de taxas de urbanismo, para poder baixá-las. Portanto, queremos que eles sejam utilizados, estamos a divulgá-los e é preciso, porventura, divulgá-los mais. Depois, é preciso ter atividade cultural, social, no centro de Loures que chame as pessoas para lá. E é isso que nós também temos vindo a fazer já, mesmo antes da obra. Há uma série de iniciativas que vão ocorrendo e precisamos de fazer muitas mais. A revitalização não é só fazer a obra, é fazer a obra e complementá-la com um conjunto de atividades que sejam um chamariz de pessoas para a zona que queremos revitalizar. E com aqueles passeios agora é possível fazer muita coisa. E antes não era. E, portanto, essa é a nossa aposta. Devo dizer que, sem estar a atribuir à Câmara a responsabilidade
por essa dinâmica. Nós hoje, se percorrermos aqui a Rua da República no centro de Loures, nos últimos 2 ou 3 meses abriram uma série de estabelecimentos novos e alguns estão em obras para reabrir. Há novos negócios, há reformulações de negócios anteriores que mudaram de sítio, melhoraram as suas instalações. Mas também já tivemos pessoas a ir até à própria reunião de Câmara e Assembleia, contestando. Sem dúvida. Nós aqui no centro de Loures, como no qualquer centro mais antigo, temos atividades que estão em grandes dificuldades há muitos anos e precisamos ou que elas se modernizem e consigam encontrar o seu espaço, ou então, inevitavelmente, vão ser ocupadas por outras atividades. Mas não é aí que a Câmara devia ter um papel, digamos, de orientador em relação a tudo o que se passa? Nós temos esse papel, nós temos recebido até vários empresários interessados em investir e temos-los dirigido para as oportunidades que aqui existem. Isso tem acontecido, E damos se calhar está na altura de falarmos um pouco sobre o Inove, sobre... Sim, por exemplo, mas isso não é propriamente aqui para o centro de Loures. Não, portanto, mas está bem, as empresas... Nós, em relação ao Loures Inova, fizemos um trabalho prévio com várias entidades e lançámos há poucos meses o Loures Inova como associação. E foi um absoluto sucesso, porque nós temos hoje... Resultados. Está a arrancar, mas nós temos hoje já associadas, isso é fundamental, um conjunto de grandes empresas e médias e pequenas, muito significativo, mais de 50. Temos 2 instituições bancárias e uma terceira possivelmente a entrar, o que é essencial para financiar os projetos. Temos várias instituições universitárias, o Instituto temos o Instituto Superior Técnico, a Universidade Nova, temos escolas profissionais. Não tem sido pouco divulgado isso? Certo, mas... Nós, quando lançamos o Loures Inova, agora há pouco tempo, a associação e a Constituição, quando foram assinados todos os compromissos das várias empresas e entidades, um representante do IAPMEI disse que esta era a incubadora de empresas mais bem estruturada que ele tinha conhecido. Agora, nos próximos dias vai haver o primeiro dia aberto com pessoas a procurar oportunidades para se estabelecerem nas instalações que ali estão disponibilizadas, é no Marle, como todos sabem. Quais são essas, para quem nos está a ver, quais são essas, digamos, oportunidades de espaço que há no Marle? Como é que isso está? Há espaços qual é a oferta? Disponibilizados para se instalarem ali empresas, para utilizarem em permanência cada espaço ou para partilharem, com belíssimas condições, num centro de negócios que tem ali à volta muitos milhões de euros de produção de riqueza e de movimento de negócios, com a possibilidade de, se aquilo se esgotar, avançarmos para outras instalações que o Marle tem disponíveis, com custos baixos e podendo ser negociados à medida da capacidade de cada empresa. Também não acredito que a regra ideal seja ninguém paga nada, porque o que se tem é que adequar ao plano de negócios de cada empresa a possibilidade de ter... Há candidatos que defendem 5 anos sem pagar nada. Mas isso, se for adequado para aquela iniciativa, é uma possibilidade. Não precisamos é de partir do princípio que todas precisam disso, não é? Com a possibilidade de as empresas, as iniciativas, que algumas ainda não são empresas, terem apoio no alicerçar, na construção dos seus projetos, mesmo nessa fase, e no acesso ao financiamento. Ou seja, um empresário que queira fazer um business plan pode ter apoio da Câmara? Já tem. Mas eu quero é que saiba que isso é... Pode dizer, até pode ter só uma ideia. Tem uma ideia e vai lá e é apoiado no desenvolvimento dessa ideia para ela ser um efetivo projeto. No relacionamento com os bancos? No relacionamento com os bancos, na procura de outras fontes de financiamento que existam, programas comunitários, apoios da Administração Central, e é esse o papel que queremos fazer e temos entidades qualificadíssimas para o fazer. Na ligação com as universidades, pode ser uma ideia que precise de um desenvolvimento qualquer ao nível da investigação e temos contactos para fazer isso. Ou alguma certificação? E é assim que conseguimos juntar todos os atores que potenciam essa iniciativa. Eu penso que isso vai ser muito importante no futuro próximo. Há candidatos que avançam com números, 10 mil, 15 mil novos empregos. Acha que neste futuro dos próximos 4 anos o Loures pode dar esse salto qualitativo?
Eu acho que é preciso ter um certo cuidado quando se lançam para diante números de empregos. Certo, Nós, por exemplo, não temos neste momento 10 mil desempregados inscritos no centro de emprego. Não quer dizer que se criassem empregos isso não fosse bom, vinha gente de outros sítios. Mas essas estatísticas do desemprego davam um programa. Sim, são diferentes da do INE, as do INE são mais fiáveis, eu também sei tudo isso. Porque nem sempre quem não está inscrito no centro de emprego está empregado. Claro, é verdade, desistiu de estar inscrito porque já não tem nenhum benefício disso, isso há muita gente assim. Mas eu só estou a dar um dado como referência, não estou a desvalorizar. Sim, sim. É preciso ter cuidado com os números. Houve um primeiro-ministro há uns anos atrás também prometeu 150 mil novos postos de trabalho e era para o país todo e depois, claro que não concretizou. Portanto, é preciso ter algum cuidado e eu acho que não é preciso pôr essa baliza tão alto sem ter nenhuma garantia que se vai concretizá-la. É preciso criar as condições para que isso aconteça. Nós temos aqui um serviço de atividades económicas, uma agência de investimento, que tem apoiado não só empresas já constituídas, como tem sido um apoio muito forte, por exemplo, para pessoas cuja empresa fechou, que receberam uma indemnização ou que têm vários anos de subsídio de desemprego e querem utilizar, como a lei permite, esse subsídio para abrir um pequeno negócio. Não sei se o António sabe, mas nós recebemos aqui pessoas de vários concelhos aqui ao lado, porque os centros de emprego de outros concelhos muitas vezes referenciam o nosso serviço como um serviço altamente capaz nesse campo. Mas as pessoas que não são do município podem vir para aqui, para esses centros, digamos, de start-ins, vamos chamar assim, do Inova, e tirar partido daquilo que são os benefícios que temos estado a falar? Eles são preferencialmente para investimento aqui no nosso concelho, mas se vier alguém de um concelho aqui à volta para começar um projeto, nós não vamos pô-lo fora, vamos desejar é que depois esse projeto, quando se desenvolver, se fixe aqui no concelho, mas se nós o ajudarmos a desenvolver-se, é muito mais fácil ficar cá, não é? Eu acho que esse caminho é o que tem que se fazer. Se vamos só fazer para quem vive cá no concelho, estamos a limitar, eu acho que não há necessidade. Mas as empresas têm que se fixar aqui no concelho. Sim, as empresas ficam sediadas no Louros e Nova, e depois quando se desenvolverem, o nosso desejo é que fica e esse compromisso pode ser assumido na altura em que se assinam os contratos de colaboração. Nós, aliás, com esta questão do Louros e Nova e do apoio à inovação, começámos por dar preferência, e penso que isso foi muito acertado, não a novas empresas, mas a projetos inovadores de empresas já cá existentes e já com uma estrutura Pois, os apoios às empresas que já existem também são importantes. São muito importantes. Elas também podem... Porque um projeto novo, vou dizer assim com esta crueza, um projeto novo de uma empresa já estruturada e com um bom funcionamento tem muito mais possibilidades de ser viável do que um projeto novo de uma empresa que se vai criar. E muitas start-ins não passam dos 2 meses. Ora bem, e portanto, é preciso também não irmos tanto por uma certa moda que existe, sem nenhuma desvalorização, porque há boas ideias que podem ser desenvolvidas em bons negócios, e olhar muito para as empresas que cá temos. Nós temos um tecido empresarial muito rico, com muitas empresas de grande qualidade e que se abalançam a projetos inovadores, a novas áreas de Havia uma questão que eu cheguei a ouvir numas reuniões de Câmara. Há empresas que estão de algum modo condicionadas na sua expansão. E eram referidos alguns nomes. Essas questões foram ultrapassadas, ou seja, essas empresas que estavam em risco de sair do Conselho continuam no Conselho e foi resolvido o problema de permitir, digamos, ao abrigo se calhar até do PDM, teve que haver aí alguma ginástica, que elas continuassem no Conselho e fosse expandido o seu espaço. Sim. Penso que não há nenhum caso em que isso não tenha acontecido. Alguns eram problemas de regularização com diversas regras urbanísticas. E há neste momento legislação em vigor que permite, com algumas condições, regularizar uma série dessas situações. Uma série delas já foram regularizadas até ao final do ano passado. Neste momento está em discussão pública um conjunto de alterações ao PDM, precisamente para resolver mais um conjunto dessas situações. Depois há situações de empresas que quiseram expandir as suas instalações, os seus investimentos, e a Câmara teve e tem tido, e há várias nesse campo, um trabalho muito próximo com elas para viabilizar que isso aconteça, cumprindo regras urbanísticas, naturalmente. E de resto, as empresas não pedem para não cumprir a lei, claro. Essas empresas são empresas de grande seriedade e, portanto, querem ter a máxima credibilidade, nunca entrariam por esse caminho, mas é evidente que uma proatividade da Câmara para procurar encontrar soluções para os problemas que possam existir é muito importante. E isso tem também acontecido e nós temos conseguido também captar novas empresas, alguns investimentos, e há muitos a procurar.
Vamos ver agora como é que com o desenvolvimento da atividade económica isso vai concretizar-se, para procurar ter aqui, num território que é de excelência, que tem uma boa localização, que queremos que tenha uma administração local capaz de responder rapidamente às solicitações e que pode ter uma grande capacidade de atração de novos investimentos. Uma resposta eficaz. Aquela empresa, que eu não quero dizer a marca, mas que tinha roupa interior de senhora, essa situação está perfeitamente resolvida, está em produção plena. Como é que ficou isso? Estive esta semana reunido com a administração, há 15 dias ou 3 semanas com em Sacavém, não é? As trabalhadoras, sim, é mais na Portela já. É mais na Portela? Sim. Está a substituir o anterior único cliente, que era a Triunfo, por novos clientes. Enfim, até agora tem-se mantido e a nossa expectativa é que continue. Estamos a acompanhar muito perto disso e em contacto com o Ministério da Economia também para qualquer eventualidade. Voltemos agora, também já há pouco aflorámos um pouco, aliás, há pouco falámos de uma série de assuntos, aflorámos quase tudo. O aspecto social. Em termos sociais, o que é que podemos esperar em termos de apoio da Câmara, projetos que vão para além daquilo que já está feito, que seja inovador? O que é que temos da parte da Câmara em termos de projeto, em termos de proposta da CDU? Olha, nós, em termos na área social, a coisa mais importante que temos não é muito inovadora. É apoiar os projetos das IPSS que queiram ampliar a sua capacidade de resposta com protocolos com a Segurança Social, participando do município com uma parte de apoio desses custos. Isso é o mais importante. Nós temos aqui no Conselho instituições de grande qualidade e que têm capacidade para fazer mais. E algumas não estão a fazer mais por indisponibilidade do lado da Segurança Social. E uma das nossas apostas é esta, potenciar a capacidade instalada que já cá temos e que é muito necessária. Portanto, apoiar as IPSS para que seja possível, em termos sociais, que eles apoiem mais. Depois, é preciso também continuar a trabalhar ao nível das crianças. A nossa intervenção ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, possibilitando cada vez melhores condições de acesso ao ensino em igualdade, é um aspecto decisivo para a integração social. As creches não estão na nossa competência. São uma necessidade muito grande. Muito grande. Mas a Câmara não constrói creche. A Câmara tem uma creche municipal para os trabalhadores. Não, mas eu digo através das IPSS, por exemplo. Aí estamos disponíveis para apoiar. Mas não há falta de creches no Conselho. Há muita falta de creches no Conselho. Não, neste mas o problema é que, e noutros aqui à volta. António, o problema é que nenhuma instituição, a não ser que cobre mensalidades muito altas, consegue sustentar uma creche sem ter um protocolo com a Segurança Social. E, portanto, é isso que determina o resto. Sim. Nós apoiamos, algumas foram criadas nestes anos, olha, Nossa Senhora dos Anjos em Camarate, que está a avançar com o apoio da Câmara e outras, e estamos disponíveis para continuar a fazer este trabalho. Agora, não há nenhuma possibilidade de, nestas matérias em que a participação da Segurança Social é determinante, depois para o funcionamento, não é para a obra, para a obra também, mas muito mais importante que a obra é depois os custos de funcionamento, que queremos que sejam para fins sociais, porque se é pelo valor que precisam para sustentar cada um desses equipamentos, então isso não é nenhuma resposta social. É uma resposta, mas não é social, é outro tipo de resposta. E, portanto, pensamos que isso é muito importante. Ao nível da educação, continuar com os programas de apoio nas escolas é muito importante. A distribuição que já fizemos desde há 2 anos do kit de material escolar tem sido decisivo para que todos os meninos no início do ano comecem com o mesmo material. Como isso agora até está complementado com a distribuição dos manuais no primeiro ciclo gratuitamente pela Administração Central, o que é uma medida muito positiva, eu penso que isso é um salto muito grande para que toda a gente possa começar a aprender nas mesmas condições. Depois, uma outra questão em que até ultrapassamos as nossas competências, nós reunimos uma série de técnicos, psicólogos, assistentes sociais e outras especialidades e constituímos equipas multidisciplinares de apoio às escolas. E temos hoje capacidade, em conjunto com as direções das escolas, para detectar precocemente problemas de inserção social,
de problemas psicológicos e outros, e intervir para que eles não tomem dimensões que levem a prejudicar muito aquela criança ou aquele jovem. E isso tem sido um trabalho decisivo para prevenir o abandono escolar. E é um trabalho invisível, não tem iniciativas, mas que é muito valorizado pelas escolas, é uma resposta que o Ministério da Educação devia oferecer, não oferece há muitos anos, e tem tido aqui um papel decisivo. Queria-lhe pôr uma questão final, porque já estamos mesmo a ser pressionados. A escola segura. A polícia, a PSP, não tem carros para fazer o seu trabalho. Já pus essa questão a outros candidatos, tiveram as suas respostas. Qual é a sua resposta, qual é a resposta da CDU relativamente à falta de meios da PSP e já que estamos a falar nas escolas, na escola segura? Nós temos, com o governo anterior e com este governo, feito diversas diligências no sentido de que haja mais viaturas para a PSP, sobretudo para a PSP, mas para a GNR também, e que haja também mais efetivos e mais efetivos. Nós temos conhecimento, enfim, tenho contacto regular com as forças de segurança, que não estão a ser substituídos aqueles que vão saindo, estão a ser tomadas medidas em relação até a outros concelhos, polícias municipais de outros concelhos, que em alguns casos vão reduzir o efetivo da PSP, e eu julgo que isso não pode continuar a acontecer, mas esse problema está nas mãos da administração central. E podíamos aumentar aqui a Polícia Municipal, os efetivos, para tentar cobrir... É um balanço que vamos ter que fazer. Eu acho que a Polícia Municipal foi uma aposta que deu resultados positivos. Sim, mas tem poucos efetivos. Tem poucos efetivos. Eu acho que nem 20 tem, não é? Com calma tem que se fazer esse balanço. Agora, o que eu acho que não é correto é criarmos a ideia de que é com a Polícia Municipal que nós vamos resolver os problemas de segurança. Porque ela é uma polícia administrativa e é essa a sua função. Mas não pode libertar a PSP e... Não. Não tem essa competência. É claro que se estiver aqui no Parque Adão Barata um agente da Polícia Municipal e se vir um crime em execução, ele deve intervir, mas está obrigado a chamar imediatamente a PSP. Mas impõe algum respeito, como se costuma dizer. Dá uma visibilidade. Agora, nós não podemos... E dá uma sensação de segurança. Pois, mas nós não podemos ter só a sensação, temos que ter mesmo a segurança. Mas temos, por exemplo, portanto, nós precisamos de continuar a exigir que o Governo reponha aquilo os efetivos que não tem sido reposto há muitos anos. Nós não podemos continuar a ter as forças de segurança com a situação de efetivos e de veículos depauperadas no nosso concelho. Em termos de infraestruturas, há duas questões que para nós são essenciais aqui nas infraestruturas das forças de segurança. Uma é a construção do quartel em Bucelas para a GNR, que há muitos anos que está prometida, a Câmara cedeu um terreno, ainda em mandatos anteriores, e a outra é o alargamento da esquadra da PSP em Camarate, que, apesar dos efetivos não serem muitos, não tem espaço para os efetivos que tem. Vamos ter que deixar outras questões para o debate final entre todos os candidatos. Hoje foi o debate possível, parte a parte, se calhar havia muito mais para dizer. Agradeço a sua presença. Obrigado, eu. E até dia 18 para fazermos então o grande debate. Obrigado.